Bom, eu acho que aqui a gente já chegou numa parte muito interessante. Eu fiz uma pergunta anteriormente de quem queria a IB, e a IB ganhou uma palestra só para ela. Então, se você quer Investment Banking, por favor, fique na sala. Vai ser uma ótima oportunidade para você. Então, seguimos aqui, 1h10, palestra sobre a IB, o sonho de todo jovem da geração Z. O aplicativo e o cartão de crédito da Genial Investimentos é o encontro perfeito. Um oferece as melhores opções de investimentos com uma assessoria de excelência. Já o outro tem tudo para você ter a melhor experiência em compras com benefícios exclusivos. Se você quer encontrar o melhor dos dois mundos em um só lugar, abra sua conta e invista com a Genial. O painel de agora é Investment Banking, o sonho de todo jovem da geração Z. Bom, chama ao palco o moderador Eduardo Moreira Franco, presidente do InFinance, da INSPER. Uma salva de palmas, por favor, gente. Muito obrigada. Dessa vez, nós temos somente um convidado para esse painel, mas acredito que vai ser tão proveitoso quanto. Chama ao palco também Rodolfo Richard, CEO do Grupo Genial Investimento. Uma salva de palmas. Rodolfo é sócio fundador e CEO do Grupo Genial Investimentos, criado em 2010, com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro. Liderou a área de IB da UBS Pactual entre 2006 e 2009 e comandou o time de mercado de capitais e sales e trading do Banco Pactual de 1999 a 2006. O Rodolfo é membro do Conselho de Administração da Austral Resseguradora e formado em Economia pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Uma informação muito importante que eu sempre falo, este é o 2º ano consecutivo da Genial Investimentos como patrocinadora da Z Summit. Isso merece palmas, por favor. Enfim, a palavra e o palco agora é de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer ao pessoal do Z Summit, ao Rafa, pelo convite, por organizar essa palestra. Agradecer aqui ao Rodolfo, à Genial, por estar patrocinando esse evento que é tão legal, terceira edição aqui do nosso Z Summit, que acho que é um evento que todo mundo espera o ano inteiro. E agradecer ao Rodolfo de novo, palestra mais esperada do dia. Rodolfo, obrigado. Se você quiser se apresentar, começar contando um pouco da sua trajetória. Tá bom. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde, falar um pouco sobre a minha trajetória, um pouco sobre a Genial e muito sobre Investment Bank, aí, que eu acho que é o interesse de todos. Aí. Prazer estar com você, Eduardo. Só para quem não sabe, eu trabalhei junto com o pai do Eduardo. Então, conheço o avô do Eduardo, então nós somos relacionados. De repente, a gente até já se encontrou em algum momento, né? Então, agradecer aqui a Z Summit. Fiquei impressionado com o tamanho. Ano passado veio meu sócio aqui, André Schwartz, falar. E esse ano a incumbência coube para mim. Na verdade, eu adoro falar para os jovens assim. A gente tem programas de estágio bastante importantes lá na Genial. Fazemos programas de summer jobs também para alunos que estudam no exterior e brasileiros. Então, a gente realmente se dedica aos jovens. E isso foi uma coisa que, desde o início da minha carreira, era uma coisa importante para mim. Eu comecei ainda estudando na faculdade, comecei no Pactual, foi meu primeiro emprego. Na verdade, antes disso, eu tinha trabalhado no exterior. Meu pai tinha conseguido estágios para mim em Londres, então eu conseguia... não sabia nada, chegava lá meio que para quase que, né, um shadow, mais do que um trabalho, na maioria das vezes, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em Londres e na Alemanha, que na época era muito raro para os jovens fazerem isso. E aí eu cheguei no Brasil, ainda tinha que terminar a faculdade, aí eu fui procurar um estágio e apareceu o Pactual. Na época, o Pactual hoje, que vocês conhecem, acho que tem 7.000 funcionários, na época tinha 100. Então eu entrei lá, era meio que eu queria trabalhar. Então eu falei, qualquer coisa que me oferecessem, eu tinha interesse. Na verdade, até meu objetivo lá no início era trabalhar num banco estrangeiro, mas como eu sou do Rio de Janeiro,
Todos os bancos já tinham migrado aqui para São Paulo, então era muito difícil arrumar um emprego lá no Rio, num banco tipo um Citibank, na época Chase, né, que hoje é o JP Morgan, não estavam mais no Rio. E aí eu entrei no Pactual, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz ali, porque começar numa empresa menor, eu acho que é sempre muito proveitoso, porque você acaba tendo a oportunidade de se relacionar com todos os sócios, com todas as pessoas que estão trabalhando ali, e você ajuda essas empresas a crescerem. E, na época, eu não pensava assim, mas, de toda forma, foi o que aconteceu, e eu comecei na área que se chamava de Corporate Finance. Corporate Finance é o atual IB, mas o Corporate Finance, na época, era muito mais voltado a pegar e fazer estruturação de operações. Então, para vocês terem uma ideia, obviamente, dado o tamanho da instituição lá atrás, né, do Pactual, e quando eu comecei, a nossa operação, a primeira operação que eu fiz foi uma fusão, na verdade foi uma venda de uma empresa de sardinha no Rio de Janeiro para uma empresa que fazia óleo de azeite. E era o que tinha para a gente ali. Eu me lembro uma vez até que meu sócio-diretor, o Márcio Feinziliber, que começou, né, que foi o meu primeiro chefe assim, lá dentro, veio falando das operações que tinha. Era uma fábrica de panela no Ceará, era uma coisa tipo assim, então era tudo muito pequeno e muito quase irrelevante, mas era o que tinha na época, um banco de 100 pessoas, um banco muito voltado para o trading na época, e a gente, mas de toda forma a gente estava ali desenvolvendo. Então a gente fez também, dentro dessa atividade, a gente acabou fazendo a reestruturação da Tupi. Hoje a Tupi é uma empresa listada na Bolsa, na época já era listada na Bolsa, só que ela estava com problemas financeiros, a gente, de certa forma, pegava ali e estruturava uma saída dessa situação. Eu estava contando mais isso daqui para mostrar como é curioso que, quando eu olho o que eu fazia lá atrás, né, naquela época, assim, a sofisticação era quase nenhuma comparado ao que se tem hoje. Mas, de toda forma, era o que era melhor do que a concorrência fazia. E aí a gente foi crescendo, depois eu acabei indo para uma área de vendas, que era a área de vendas para investidores institucionais no Brasil. O Brasil, na década de 90, ela é chamada da década perdida, porque foi a época de baixíssimo crescimento no Brasil, inflação muito alta, mas foi a época que o Brasil também foi se arrumando. E dentro dessa arrumação, assim, acabou que, em 1999, que você teve a desvalorização cambial, que foi onde o Brasil chegou a ficar, né, acabou com a inflação com câmbio fixo, mas com juro muito alto, e numa época que era insustentável ficar com aquele juro, ia quebrar todo mundo dentro da economia. E aí tiveram que soltar para poder fazer, o câmbio se desvalorizou 30%, mas ali a gente passou a ter uma época que a gente poderia ter realmente assim um mercado de capitais funcionando no Brasil. A Bolsa no Brasil sempre foi muito especulativa, as empresas brasileiras sempre tiveram pouco acesso a capital de risco, bolsas, nem sem falar as empresas pequenas, então nunca tiveram muito acesso, e operações de dívida também eram basicamente contraídas junto ao BNDES ou às instituições financeiras. Mas, a partir de 99, isso tudo meio que mudou. Na época, também, você tinha o Banco Garantia, que era o maior banco de investimentos do Brasil. Ele quebrou, de certa forma, vendeu para o Credit Suisse. O Banco Icatu também saiu do mercado, e o Matrix também, que era outro. Todo mundo saiu do mercado, sobrou o Pactual. Aí todo mundo falou, pô, beleza, a gente se deu bem. Na verdade, a gente se deu mal, porque quando todo mundo quebra, que você faz a mesma coisa, na verdade, meio que você começa a desafiar se aquele teu modelo de negócio é o modelo correto. E aí acabou que a gente foi brigando. Na época foi o Fernando Henrique, aí foi o primeiro governo do Lula e tudo, e todo mundo, de certa forma, apavorado. Mas, a partir daquele momento, eu passei a ser o responsável pela área de mercado de capitais. O mercado de capitais fazia tudo, a parte de estruturação e vendas, mas a parte comercial ainda era tocada por uma área comercial de bankers que iam visitar os clientes. Depois, no final, acabei absorvendo toda essa divisão, então passei a tomar conta de tudo. Então, a gente fazia desde o começo ali, né, de ir buscar o cliente, de fazer vamos dizer assim, de oferecer os nossos serviços de banco de investimentos para os clientes, pegar o mandato, executar o mandato e depois vender essa operação para fora de alguma forma. E a gente cresceu muito. Em 2004, eu me lembro que o mercado de capitais, ações, começou a florescer aqui no Brasil. A gente teve 14 operações de ações e nós fizemos 9 dessas operações. E aí eu falo isso com muito orgulho, porque, na verdade, a gente competia com todo mundo, com o BS, com Morgan Stanley, com Merrill Lynch, com Goldman, com Bradesco, Itaú. E a gente realmente, ali, a gente passou o rodo, mas passamos o rodo porque a gente vinha trabalhando nisso
há muito tempo. São várias empresas, na verdade, que a gente já vinha conversando, e a gente, para se diferenciar, porque na época era assim, tinha o banco estrangeiro e o banco local, e o banco local era o de crédito, né? Então, a gente estava ali meio que no meio do caminho. Só que o nosso discurso sempre foi muito bom. Então, a gente tinha que se diferenciar de alguma forma, a gente tinha que contar uma história que os outros não estavam contando. E a gente sempre teve realmente uma vantagem nisso daí, porque a gente nunca foi de ler jornal, a gente sempre foi de tentar adivinhar o futuro. E o melhor lugar para você tentar adivinhar o futuro é quando você acompanha o mercado de ações no Brasil, ou os preços dos mercados, porque ali está contando mais ou menos quais são as expectativas que o mercado tem para frente. Então, a gente sempre acompanhou muito isso, né? As pessoas aqui, enquanto as pessoas estavam sabendo que a operação ia sair pelo jornal, a gente já estava executando essa operação. Em 2006, 2007, a gente vendeu a nossa operação para o UBS. Em 2009, surgiu o BTG, quando alguns sócios saíram, voltaram para lá. Eu resolvi sair nessa época, eu já tinha 18 anos do Pactual, eu era sócio já há mais de 10 anos, eu era responsável por todo o banco de investimentos, e acabei montando uma empresa chamada Plural, na época, Brasil Plural, que hoje é a Genial, junto com o André Schwartz e outros sócios ali que vieram ou do Pactual ou de outros lugares. Hoje a Genial é uma empresa de 1.100 pessoas, mais 300 terceirizados em TI, uma empresa muito forte, intensiva em tecnologia. A gente tem a parte de atacado, que trabalha com as grandes empresas, oferece serviços de banco de investimentos, câmbios, administração, fundos, assim como a gente, alguma coisa de crédito. Assim como a gente trabalha para a pessoa física, que a gente tem cartão de crédito, investimentos, aquela plataforma digital, vamos oferecer agora a parte de cripto, a parte de investimentos no exterior. Então, a gente tem uma plataforma completa para competir com todo mundo e a gente aposta muito nessa que os bancos antigos, de certa forma, não vão conseguir, né, dada a nova, vamos dizer assim, vocês são nativos digitais, nativos celular até, que vocês dificilmente vocês vão entrar numa agência de banco na vida de vocês, a não ser quando for no museu. Mas provavelmente, vamos dizer assim, vocês vão ter, vai chamar mais atenção, vocês como clientes, né? Mais a atenção de vocês trabalhar com um banco mais moderno, que oferece soluções mais rápidas e eficientes, do que trabalhar em instituições mais engessadas. Então, é isso que a Genial oferece, vamos dizer assim, somos muito jovens, que nem vocês trabalham lá também, e a gente... Desde quando eu comecei, eu olhava lá para as pessoas que estavam trabalhando mais velhas e eu olhava e me inspirava nessas pessoas. A gente procura também que as pessoas jovens se inspirem na gente, que a gente possa treiná-las, porque vocês são o futuro. Vocês que vão fazer o Brasil, Brasil ou qualquer empresa que vocês vierem a trabalhar, se desenvolver. Tudo tem um tempo, obviamente, mas com o tempo vocês vão chegar lá e vocês vão ser os grandes líderes que o Brasil tanto precisa. Por isso que eu venho sempre falar para os jovens, porque eu acho que eu tenho algumas coisas legais para falar em termos de cultura, em como vocês deveriam estar olhando para o mercado para frente, e sabendo que essa geração é uma geração dita como muito instável, né, muito volúvel, assim, em termos de quer fazer uma coisa, quer fazer, está sempre insatisfeito onde está. Eu tenho filhos da idade de vocês, né, pelo menos meus filhos têm um pouco dessa característica, assim, mas a gente ouve muito isso daí lá no escritório. E saber passar um pouco dessa questão de você ter um pouco mais de paciência, resiliência, mas não ser moroso, né? Assim, o mundo muda muito rápido, as oportunidades aparecem, e quando você realmente enxerga uma oportunidade, você tem que vir e agarrar essa oportunidade. O que não deve fazer é não saber que essas coisas não acontecem assim da noite para o dia, mas que com o tempo e com o trabalho, e se você estiver no lugar certo, certamente vocês vão ter uma oportunidade de se desenvolver e serem grandes líderes no futuro. Super legal. A gente está aqui com um auditório cheio de gente de faculdade, geração Z, como você comentou, e todo mundo veio entender um pouco mais de investment banking. Por que você acha que a nossa geração, e até a geração de vocês, gosta tanto de investment banking? Por que é tão atrativo essa carreira? E o que você poderia recomendar aqui para a gente da geração Z, de características, habilidades, para serem desenvolvidas dentro de IB? Então, isso é bem legal mesmo. Na minha época, quando eu comecei, todo mundo era atraído para trabalhar na mesa de operações. Lá você operava câmbio, juros, e
e bolsa. E lá é que você ficava rico. E na minha época, quando eu comecei, as pessoas simplesmente olhavam para o mercado como uma forma de ficar rico, porque era a melhor forma era a forma mais fácil de ficar rico. Então, o engenheiro ia para o mercado, o advogado ia para o mercado, todo mundo ia para o mercado, mas com esse interesse e fim de... Realmente circulava muito dinheiro na época, né, e os bônus eram muito altos, mas para quem conseguia gerar dinheiro, como os mercados eram muito instáveis, a operação comercial com clientes, mercado de capitais, IB, era irrelevante frente ao resultado que você conseguia fazer operando na mesa, né? Mas, de toda forma, eu até achava que eu devia ter ido, talvez, para a mesa no começo, porque talvez eu já tinha uma certa familiaridade com os mercados, mas acabei caindo nessa parte de empresa. E por que eu acho que eu consegui desenvolver bem nisso daí? Quando eu estava morando em Londres, e eu lia lá os jornais e tudo, eu pegava aquela parte de economia, assim, não entendia direito o que estava acontecendo, mas eu via as empresas emitindo bonds no exterior, captando, sei lá, $1 bilhão, $1 bilhão na época ainda não tinha o euro, né? Então era cada um na sua moeda lá. E eu ficava assim, pô, mas que incrível, deve ser muito difícil fazer um negócio desses você tem que ser muito sofisticado para fazer uma operação desse tipo. Então, eu tinha aquilo ali na minha cabeça. Eu nem, na época, tinha a ideia de fazer valuation, essas coisas todas, pô, passava longe do meu exercício, assim, né? Quando eu cheguei no Brasil, que eu fui aprendendo essas coisas, né, e falando, pô, legal, tudo tem aqui uma lógica, né? O analista, a parte de investment bank, a parte de crédito, a parte de mesa do trader e tudo é um pouco diferente. Mas o investment bank, como existe hoje, onde você tem, principalmente se for uma cultura trazida pelos bancos estrangeiros, eu, de certa forma, sou até um pouco crítico em relação a isso daí. Eu não acho que necessariamente é a melhor forma. Além do mais, agora você está tendo essa questão da inteligência artificial, que vai mudar muito a forma de todo mundo fazer todas as coisas, e também essa parte de investment bank também acho que vai mudar muito. Porque o que acontece? O modelo gringo, né, que é o modelo hoje em dia claramente utilizado, deve ser bom, né, porque se todo mundo usa, então... Mas eu acho que você começa muito jovem, você ali é um analista ano 1, e você, praticamente, o que você faz um PowerPoint. E te dizem o que fazer. No PowerPoint, você fica ali e você vira à noite fazendo aquele negócio, às 4, 5 horas da noite, mas você está fazendo uma operação que realmente mexe com a empresa, né? Mexe com aquele negócio, né? Ou a empresa vai captar um dinheiro muito grande no mercado, ou a empresa vai comprar uma outra empresa, ou você está sugerindo alguma dessas coisas para as empresas, né? Então, são coisas muito grandes assim, que a gente vê, empresários grandes, vocês são pessoas que circulam muito, vocês conhecem o nome das empresas, vão conhecer o nome dos empresários, então isso daí realmente atrai sob o ponto de vista de realização, né? Você conseguir montar um negócio que você consiga marcar o nome da empresa. Mas você começa lá como analista, basicamente ali é difícil você pegar um pouco a inteligência do negócio, porque é muito intensivo em tempo e principalmente é intensivo, né? É meio que vai lá, tem que fazer para amanhã e tudo, não sei o que, você fica ali meio repetindo as mesmas coisas. Hoje, com a inteligência artificial, isso acabou, ou vai acabar, as pessoas que usarem. Porque hoje em dia você não precisa mais ficar horas e horas mexendo no computador para montar uma apresentação. Esse negócio você monta automaticamente. Só que para você montar a apresentação, e a apresentação, de novo, é mais uma forma de você, numa reunião, guiar a reunião para onde você quer ir, né? Você precisa ter a ideia. Então, aí que eu acho que é realmente o valor do bom profissional que trabalha em banco de investimentos. O que você é como banqueiro de investimentos? Você é um grande consultor das empresas e você tenta gerar um valor adicional a essas empresas. Para isso, quais são as características que você tem que ter? Obviamente, você precisa conhecer bem de finanças, obviamente, mas bem de contabilidade, matemática financeira, tá certo? Saber fazer, obviamente, saber fazer um fluxo de caixa descontado que você possa ter, mas, basicamente, o que você precisa aprender é você saber olhar para a estrutura ótima das empresas, aquele CAPM, né? Então, se você aprender isso daí, vai ser a coisa mais que vocês vão levar para o resto da vida. Uma empresa, né, ela, vamos dizer assim, usa o capital próprio, isso aí eu não vou ficar chovendo molhado, mas
uso capital próprio e uso capital de terceiros. As empresas que não crescem são empresas que, no tempo, elas desaparecem, né? Porque o mercado, o PIB cresce 3%, se você cresce abaixo disso, você vai ficando menor a cada momento. Então, você tem que estar sempre crescendo e, de preferência, crescendo acima da taxa de crescimento ou da economia do setor que você trabalha. E aí, quando você olha para isso, você, com o seu capital próprio, de repente você não consegue, você tem que trazer capital de terceiros. Você pode trazer capital de terceiros via dívida ou via ações, e aí você tem que saber escolher o que realmente agrega mais valor para a empresa. E a dívida, sempre na teoria, ela agrega mais valor para as empresas, apesar das pessoas... Isso daí não é tão necessariamente verdade no Brasil, porque o juro é muito alto, mas é verdade no Brasil também. Então, você está sempre olhando como é que eu consigo alavancar essa empresa com capital, né, dívida principalmente, para que o valor do equity seja cada vez maior. E o valor do equity vai ser maior se a empresa crescer e se a empresa aumentar a margem de lucro, porque você vai aumentar os seus resultados, né? Então, é isso que é toda essa ótica que você tem que estar olhando quando você olha para uma empresa. Aí você pega lá, vamos pegar um exemplo aqui, uma empresa de educação. Aí você tem que entender, se você entender um pouco sobre o setor de educação, o setor está se consolidando, o setor agora, na verdade, está vindo, estrangeiros estão comprando porque é uma forma de crescimento que as empresas estrangeiras estão vendo. Agora o estrangeiro está querendo ir embora porque é muito regulado e tudo. Então, você tem que entender alguma da lógica do segmento naquela hora. Aí você tem ali uma amostra de várias empresas brasileiras com quais você gostaria de trabalhar. Você, na verdade, você tem que trazer uma ideia para o diretor financeiro, para o presidente, para o dono, que faça com que essa empresa ela aumente o seu crescimento, que ela já está tendo, ou que ela consiga aumentar a sua margem de lucros no final, que pode ser através de um endividamento mais barato que você vai trazer, ou pode ser também você, vamos dizer assim, sugerindo que ele compre uma outra empresa, por causa que as sinergias serão suficientemente boas e, no prazo, vamos dizer assim, aquele valor das ações do dono vão valer mais. Então, a lógica é sempre essa. Eu falo que eu sou um pouco crítico em relação ao mercado, assim, do jeito que toca, porque, primeiro, esses, vamos dizer assim, são os empregos de entrada, né, que você tem aí fazer o PowerPoint, ficar até as 4, 5 horas da manhã lá trabalhando nesse negócio. É legal, eu gostava, ia lá, ficava vestidinho de investment bank, ficava trabalhando nesse negócio, mas hoje em dia você não vai precisar fazer mais isso. Então, vocês precisam, principalmente, se dedicar muito a conhecer o que o mundo do AI vai trazer para todas as profissões, né? E isso vai mudar radicalmente a forma de fazer. Até porque as próprias empresas elas vão ter os seus assistentes virtuais e elas vão ter, de certa forma, as mesmas ideias que vocês deveriam estar levando para essas empresas, né? Você precisa conhecer como é que está o mercado, se o mercado de ações está propício para uma emissão, se o mercado aqui no Brasil ou lá fora, quem são os investidores que podem ter interesse, se ela ainda é uma empresa fechada, se um private equity teria interesse de ter um pedaço, isso imaginando que o dono quer crescer e precisa de capital de terceiros para isso daí. Você precisa entender como está o mercado de dívida, quanto está o custo dessa dívida, qual é a perspectiva da dívida para frente também. Então, é entender muito a lógica do setor que a empresa opera e entender como os mercados estão funcionando aí para frente. E você ter a capacidade de sugerir alguma coisa que faça sentido para essa empresa. E não esperar essa empresa ligar para você e falar o seguinte: eu quero emitir uma dívida aqui, você pode vir aqui fazer uma apresentação disso daí. O ideal é que você possa propor. Você falar o seguinte: olha, eu estou vendo que tem uma oportunidade no mercado, se você emitir agora, você vai conseguir um preço muito bom, você vai conseguir alongar sua dívida, se você fizer ações, você vai ter um capital adicional que você pode comprar outras empresas e tudo, ou está num preço que pagariam muito caro para essas ações, então o custo de equity, na verdade, estaria, vamos dizer assim, barato, né, para você emitir nisso daí e assim seguir, entendeu? Então, acho que para vocês tem que, primeiro, saber fazer o trabalho braçal, deixa para a máquina fazer e bota a cabeça para pensar, entendeu? E, de certa forma, se preocupem bastante também em entender como que os mercados estão funcionando. Quer dizer, você vê um monte de... Eu tenho o terminal da Bloomberg, Reuters, ali na minha frente, eu fico olhando todo dia os preços de tudo que estão acontecendo aqui e lá fora.
Isso eu acho que é uma coisa que vocês têm que se acostumar. Não é assim que acontece lá no nosso escritório. O pessoal que trabalha em Investment Bank não tem isso daí, não olha muito para isso daí. Eu acho que quando você não tem isso daí na frente, você realmente não consegue trazer para o empresário a melhor solução para o melhor momento que você está enfrentando. Mas, sem dúvida nenhuma, assim, só falando por que atrai, é porque é isso mesmo, porque você é jovem, você vai falar com... Eu tive uma vez uma reestruturação, eu era estagiário da Uvebra, a empresa, a gente até conseguiu fazer a reestruturação, mas era uma das maiores esmagadoras de soja do Brasil, e aí o meu chefe não podia, o chefe do meu chefe não podia, vai lá e fala com o cara. Eu falei, pô, meio que jogo... E a conversa não era boa, né? Porque a situação da empresa estava difícil. Então, pô, eu nem falei para o cara que eu era estagiário, porque senão também o cara nem ia me receber, provavelmente. Mas eu fui lá e meio que mostrei para o cara que, na nossa visão, o que ele deveria fazer, que era vender uma atividade aqui, fechar outra planta ali e ir buscar capital de outra forma. E, no final, o cara respeitou, entendeu? A gente até fez um negócio, mas assim, não precisa... Mas foi legal, aquilo eu me senti, consegui, estou aqui com 20 e pouquinhos anos, conseguindo falar com um cara que criou um império dentro do setor dele, né? Então, acho que é isso que é o que mais atrai. Obviamente, também os salários, né, e compensations, quando o mercado está bom, são sempre muito bons, mas isso eu acho que você encontra em outros lugares também. Super legal. Você passou 18 anos no Pactual, e depois foi fundar a Brasil Plural com Schwartz. Por que desse movimento? Qual foi a simetria no mercado que vocês viram naquele momento para sair de um banco já muito grande na época e criar a Brasil Plural e, enfim, a Genial? Tá. A gente, quer dizer, de repente, cada um tem um jeito, né? Tem gente que quer ser executivo para sempre, né? E tem gente que quer ser empresário, ou procura ser empresário. E cada um tem não é nem demérito nem mérito de ninguém, é a característica de cada um. Quando você quer ser um empresário, você quer ter meio que você tomar conta do seu próprio negócio, sentir o friozinho na barriga todo dia e ter também quando as coisas dão certo, né, sentir a realização, obviamente é o resultado financeiro, e quando as coisas dão erradas, você também participou daquele erro, paciência, vamos lá. Eu joguei basquete quando eu era jovem, sempre joguei em equipe, eu sempre fui, de certa forma, uma espécie de eu era o capitão, o líder e tudo, era o cestinha. Então, eu nunca me incomodei de liderar equipes e tocar o negócio em frente, né? E sempre gostei até desse desafio, né, de você ser essa pessoa. Quando eu trabalhava no Pactual, de certa forma, lá eu sempre era sócio, responsável e tudo, mas eu era muito responsável por aquela área específica. Quando nós vendemos para o UBS, esse negócio, de certa forma, perdeu um pouco desse charme para mim, né? Eu não queria ser executivo, eu não queria ter 300 chefes em cima de mim que não entendiam nada do que a gente fazia aqui no Brasil, dizendo o que a gente deveria fazer. Então, não foram anos agradáveis ali, porque a nossa mentalidade era diferente. Não que não possa ter uma carreira muito legal nos bancos estrangeiros. Tem gente que é muito bem-sucedido e feliz nisso daí. Hoje, inclusive, o vice-presidente do Bank of America, um dos caras mais importantes do Bank of America, foi um cara que trabalhou conosco, veio do UBS, que é o Alexandre Betami. Então, o cara trabalhava do meu lado, assim. Mas ele é um corporate guy e eu me achava mais um cara empresário, né? E aí a gente... não é que a gente saiu do Pactual para montar... A gente saiu do UBS Pactual para montar a Genial, né? Não era um lugar que a gente estava feliz. E a volta, né, do pessoal do BTG e o que ia fazer... Foi um pessoal que tinha saído, né? Era o comitê que tinha saído. Eu não tinha... Quando o BTG foi formado, você não podia ter atividade comercial no BTG, era só capital próprio que podia ser operado. Para mim, não tinha a menor utilidade, assim, né? Eu até falei, fica lá, faz o negócio, quando acabar em 5 anos, a gente volta e soma. Mas a verdade é que formou-se um grupo, quando o grupo voltou, o grupo manda, né, na empresa. Eu falei, será que não está na hora de eu sair e montar alguma coisa para mim que eu possa realizar, vamos dizer assim, o que eu acho legal, ver... Eu acho que um banco voltado para realmente operar para o lado do cliente, entendeu? Com uma mentalidade empreendedora, com uma cultura de excelência e tudo, eu acho que teria espaço. E eu tinha muito relação, né? E eu e outros sócios que vieram. Então, a gente falou, dá para a gente montar um negócio nosso. A gente nunca teve dinheiro, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala muito que você ganha muito bem, mas
Só para você ter uma ideia, quando você trabalha num banco estrangeiro, até num Itaú da vida, você tem ali o salário e bônus no final do ano e tudo, e se for bem, você vai ganhar bem. No Pactual, na Genial, no Pactual atual, no Pactual antigo, isso não é verdade, você não ganha dinheiro. O teu dinheiro, praticamente, todo ele é usado para você ficar comprando mais e mais ações daquele lugar. Quando você vai bem, eles te oferecem ações para você comprar e você não recusa de você comprar com o teu dinheiro. Por quê? Porque as ações rendem bem, o banco cresce, né, numa taxa alta, então as pessoas não se incomodam de comprar ações. Então, o dinheiro na mão, você acaba não tendo. Aí você vê o teu amigo lá fazendo um monte, né, comprando, sei lá, apartamentos e tudo, e você lá naquela aposta. Mas são os modelos, né, que tem. Então, na época, a gente sempre trabalhou no Pactual, a gente nunca teve dinheiro. Mesmo quando a gente vendeu para o UBS, esse dinheiro foi usado para comprar a ação da Equatorial. Então, não tinha nada assim, realmente, que você pudesse, vou comprar um helicóptero, alguma coisa assim. E não tinha esse glamour, né? E aí acabou que, quando a gente desfez a operação com o UBS, esse dinheiro acabou vindo. E aí, a gente, em vez de comprar um helicóptero, a gente resolveu botar o dinheiro para montar um negócio, né? E aí compramos uma corretora, a gente só comprou licença, basicamente. Só que o dinheiro para montar é o dinheiro que foi nosso. Então, hoje, o Genial é desses maiores, o único que ainda é totalmente privado, né? Que não tem sócios de fora, sócios patrimoniais ou sócios aberto em bolsa e tudo. A gente espera, sim, um dia, porque a gente, como empresa, como eu estava falando, a gente vai precisar de mais capital. Hoje a gente tem mais negócio do que a gente tem capital, mas a gente olha assim, são 15 anos já que a gente está fazendo ali, obviamente que a gente conseguiu crescer muito, né? São 250 bilhões de ativos sob custódia, são a quinta maior corretora do Brasil. Quando você olha ali, isso é uma coisa que particularmente me anima, né? Quando eu posso, assim, com menos armas, mas conquistar as mesmas coisas que outras pessoas com as mesmas armas estão ali. É duro, porque um dia após o outro é aquele desafio constante. E as coisas nem sempre dão certo, né? Assim, mas graças a Deus a gente conseguiu, né, passar aí por essas fases assim e criar uma empresa hoje que tem uma relevância dentro de vários mercados, que é bem legal. Então, acho que foi muito mais o espírito, Eduardo. Eu acho que foi um negócio de você realmente querer buscar ter esse brilho de fazer, deixa eu construir aqui, deixa eu deixar uma marca. E também é uma coisa que, de novo, para os jovens, a gente quer educar os jovens, porque a gente olhou e a gente foi educado. Quando a gente entrou nos lugares, eu até achava que eu sabia alguma coisa. Quando eu fui ver, eu não sabia nada. Mas eu fui aprendendo. E isso me deu a oportunidade de, hoje em dia, ter uma instituição financeira para mim, né? Mas alguém me ensinou aquilo dali, alguém teve paciência de sentar do meu lado, alguém conseguiu. E aí que eu acho que é importante também, na hora que vocês forem procurar lugares para trabalhar, olha bem para com quem vocês vão estar trabalhando, não necessariamente aonde vocês vão estar trabalhando, mas quem é o chefe de vocês, quem é... E chefe, eu estou olhando, eu detesto essa palavra, a gente nem usa essa palavra lá Mas quem é o líder que a gente tem, que está sobre você? Quem é o cara que você vai se inspirar? Quem é a pessoa que vai te mostrar o caminho, o conhecimento que essa pessoa tem, o reconhecimento que essa pessoa tem em mercado? Porque, nesse começo, você está aprendendo, tá certo? Você tem que aprender o máximo. Vocês têm capacidade de absorção de informação muito grande, então vocês têm que aprender. Não se preocupa se o salário é um pouquinho maior ou um pouquinho menor, entendeu? Aqui é mais charmoso, mas se você vai ficar num cantinho, entendeu? E no outro lugar, talvez menos charmoso, mas também bom e com gente muito boa, eu acho que isso daí é o grande aprendizado que vocês têm para fazer aí na idade de vocês. Acho que é uma história de empreendedorismo de vocês saindo do Pactual para Brasil Plural. Nesse movimento, nessa transição, quais foram as maiores heranças do Pactual para a Genial, na época, Brasil Plural? O que vocês levaram, principalmente no quesito de cultura, quando vocês estavam construindo a Genial e até o IB, mais especificamente? Eu acho que, em termos de cultura, o que a gente leva, e aí eu acho que as empresas de sucesso normalmente têm isso, é essa cultura da excelência. Eu acho que esse negócio... até quando a gente olha hoje em dia startups, né, tinha meio que uma frase que dizia: não, o bom é o inimigo o ótimo é o inimigo do bom, é melhor entregar alguma coisa do que não entregar nada. Eu sou contra esse negócio. Eu acho que, quando você entrega alguma coisa, você tem que encantar o seu cliente, ou o seu superior, ou o seu líder, ou a sua equipe,
porque você está ali. Então, sempre procura trazer o máximo possível de qualidade naquilo que vocês estão fazendo. Olha, dá uma olhada, vê se não tem um errinho bobo. O errinho bobo, de vez em quando, é o que mais impressiona mal as pessoas. E é aquilo que você meio que deixou passar porque você não reviu o que você estava fazendo, né? Eu tive, no começo da minha carreira, eu tive 2 chefes, né, 2 líderes, assim, que os caras eram muito atentos aos detalhes. Então, o cara era quase que chato. Então, quando você fazia um negócio, a gente sabia que se não levasse um negócio bem perfeito, essa pessoa ia mandar você voltar e você refazia todo o negócio de novo. Mas isso é um aprendizado maravilhoso. Pode parecer bobagem, mas o mercado é muito competitivo. Então, quando você está no seu banco, na sua empresa, tentando conquistar um cliente, tem vários outros agentes ali que estão tentando a mesma coisa que você. E, no final das contas, o que te faz ir para um lugar ou para o outro? É se o cara realmente trouxe alguma coisa diferente, mais encantadora, mais bem feita, deu mais atenção a você, chegou na frente falando de alguma coisa que você não estava ouvindo. Então, isso daí, para mim, é o mais importante, assim, essa cultura de excelência. A cultura do empreendedor eu também acho boa, muito olhando por esse lado de... Tudo é uma questão de valor presente, né? Se você está num lugar, você fala, pô, aqui eu vou crescer, mas eu não vou ganhar muito agora, mas se eu crescer na projeção que eu estou vendo, isso tudo trazendo a valor presente, eu vou ter mais valor. Hoje em dia, eu sou um potencial mais rico ou potencial mais bem-sucedido do que num outro lugar. Então, esse negócio do empreendedorismo, você se coloca quase que no papel do empresário. Você está indo falar com o empresário, você não está preocupado se aquela operação vai acontecer nesse ano, porque aí eu vou ganhar o bônus no final do ano e tudo, que é uma cultura, eu acho que ruim do mercado de bancário financeiro aqui, né? Essa preocupação com bônus no final do ano. Óbvio que a gente sabe que as pessoas têm conta para pagar, que têm desejos, querem comprar coisas, a gente sabe disso tudo. Mas, de repente, você pode ter um bônus não tão bom num ano, mas um excelente, excepcional no outro ano. Porque você de certa forma, o que você fez? Você foi cultivando aquele negócio. Então, eu acho que esse negócio de olhar... E quando o empresário percebe que você está ali e que você está realmente pensando nele, e não pensando no bônus que você vai ganhar e te empurrando para fazer o negócio lá, mesmo que não seja um negócio bom, vocês vão conquistar realmente, você já conquista o cliente do outro lado, entendeu? Então, acho que, se você for olhar em termos de aprendizado, do que a gente leva de um lado para o outro, o que eu carrego comigo é essa preocupação em fazer as coisas sempre muito bem feitas, sempre olhando para o cliente, falando, pô, se colocando no lugar do cliente, e não tentando empurrar alguma coisa que talvez até ele comprasse, e que ele ia pagar um determinado FII e tudo mais. Então, isso eu acho que é importante, principalmente para a carreira de vocês, se vocês forem seguir essa carreira de investment bank, trabalhar essas duas coisas, né? Assim, cultura de longo prazo, visão de empresário e a excelência. Só para falar no nosso negócio, hoje eu trabalho muito menos com o investment bank, né? Eu sou responsável pelo grupo como um todo e tudo, e a gente olha, hoje em dia, a gente está fazendo um investimento estamos reestruturando o Parque Olímpico no Rio de Janeiro, a gente vai fazer um investimento lá, a gente vai ser dono do Parque Olímpico, transformar aquilo num parque de entretenimento e lazer e inovação. A gente já investimos em shopping, que deu errado, lá atrás também, que a gente foi fazendo. A gente está olhando para outros, negócio de terras no Mato Grosso também, que aparece, que a gente acaba fazendo. Então, essa talvez uma dificuldade é a gente conseguir ficar quieto, né? Assim, pô, foca aqui nesse negócio e vai. E eu acho que o papel meu é meio que forçar a própria empresa a buscar essas coisas novas, né? Então, vamos tentar olhar para um outro negócio, vamos ver se não vale a pena a gente montar, sei lá, uma seguradora. A gente tem uma resseguradora, mas a gente é minoritário, né? Vamos montar uma seguradora para fazer alguma coisa. Por que não? E deixar essa discussão, e jogar essa discussão para o que a gente chama de comitê executivo. Essa cultura também que eu acho legal de bancos que têm sócios, assim, então, Pactual, a gente, alguns outros aí que tem, eu acho muito bom, porque sócio é bom. Sócio, de vez em quando, é complicado, né? Porque você não pode tomar a sua decisão simplesmente que você quer tomar, então você briga com o sócio. Tem gente que não sabe ter sócio, mas sócio te livra das roubadas, porque o sócio tem uma visão que, de vez em quando, ele olha e fala assim, não, você está indo para o caminho errado, você está, né, de certa forma, você está tomando um risco muito bom, eu não quero fazer.
Então, ter sócios também, eu acho que é um lugar, é um negócio legal para você ter, porque, de certa forma, é o dinheiro de todo mundo, é o futuro de todo mundo que está ali, e eu acho que a gente tem que saber aprender a olhar para as outras visões também, e não achar que a visão única é a nossa, né? Legal. Agora, um pouquinho mais especificamente sobre a Genial, se você puder contar um pouco como funciona o IB lá dentro, como a área é estruturada, como ela se encaixa no ecossistema do grupo, e falar um pouco aí dos diferenciais do IB da Genial. Tá bom. A gente, quando começou, era Brasil Plural, que era para ser um banco de investimentos para competir com os bancos de investimentos por aí. Depois a gente viu a oportunidade de comprar um negócio de varejo, aí a gente ampliou esse negócio para varejo, tecnologia. Hoje, 50% da empresa são pessoas ligadas à tecnologia. A gente trabalha muito com dados, com análise de dados, com, agora, muita inteligência artificial para tentar, de certa forma, ganhar massa crítica, né, e ganhar escala. Mas o IB era e sempre foi, vamos dizer assim, a área mãe da empresa, né? Então, a gente sempre teve aquela... Né, tinham as pessoas que cuidavam e, vamos dizer assim, segmentado por parte da indústria, pessoas muito experientes. A gente tinha um negócio que eu acho que... Ou a gente tem um negócio que as outras empresas não têm. A gente tem gente sênior na execução, gente que tem bastante experiência, que já fez muita coisa tocando as operações. É natural que a gente, no IB, hoje, a gente é um pouco mais boutique até do que o negócio massificado, assim, que, vamos dizer, outros bancos que são fortes nisso fazem. E isso eu acho que é bom porque dá um atendimento mais sênior, né? O André Schwartz, que é o meu sócio que cuida dessa parte, ele acaba, né, que se envolve na maioria das operações. Dá para ele fazer menos, mas ele, pelo menos, ele consegue se envolver aí na maioria das empresas. A gente é focado... Né, a gente foi líder em privatização, então a gente ajudou todos os governos, aí, Eletrobras, aqui no São Paulo, EMAI, né, que é a empresa municipal de águas e esgoto, o Corsan, no Sul, empresa de saneamento, a SEB de Brasília. A gente vendeu todas essas empresas, ajudando os governos e tudo. Então, isso é uma marca que a gente tem legal. A gente trabalha bastante com a parte de fusões e aquisições de empresas, né? Então, você tem de diversos tamanhos, a gente toma empresas menores que têm maior probabilidade da operação sair, a gente acaba podendo se envolver. Empresas grandes, que a gente tem visão de longo prazo estratégica, a gente faz mesmo que a operação vá dar um FII pequeno, né? Porque você tem que ter o repeat business com o seu cliente. Então, a gente olha dessa forma, faz muita parte de levantar dinheiro para as empresas aí através de debêntures, CRI, CRAs, FDICs, o que seja, para essa outra parte também. E a gente usa todo o ecossistema da Genial, a gente origina na empresa e, na hora de distribuir, a gente acaba distribuindo nossos canais institucionais ou de varejo. Então, isso é uma vantagem que eu acho que a gente tem sobre os outros. Nesse tipo de operação. Trabalha com a parte de special situations, que eu acho que é um negócio bem legal hoje em dia, um negócio que talvez é o mais rentável que o mercado tenha e talvez o mais desarbitrado até que o mercado tenha, né? Quem faz bem isso também, de novo, o Pactual, que faz bem isso daí. Então, comprou o Banco Nacional, agora está olhando para comprar o Banco Master, a parte podre. Aí você está falando, pô, vai comprar a parte podre? Eu também quero comprar a parte podre, só que talvez eu não tenha o dinheiro para colocar ali para comprar, mas é ali que está o grande ganho, porque, na verdade, não é que está podre, é que são ativos de mais difícil monetização. Então, naturalmente, esses ativos eles demoram mais, você tem que ter mais, você tem que ter um pouco mais de inteligência para fazer isso daí, mas são ativos que você compra por 1 e vende por 10. Então, essa que é a diferença do negócio. Então, a gente tem feito muito isso também, e a área de IB que toca, porque tem uma parte que é jurídica, né, que são processos judiciais, são falências, são recuperações judiciais e tudo, onde sempre tem um ativo que está ali dentro e que pode ser usado depois para ser vendido por um preço muito diferente. A gente está entrando em coisas que a gente está entrando numa falência lá que você vai comprar, sei lá, 44 mil hectares no Mato Grosso por 40 milhões de reais. Quer dizer, é um negócio que, se tudo der certo, vai valer 1,5 bilhão, né? Novo, no papel tudo fica bom, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Então, essa área é uma área muito bacana. Ela requer um pouco de conhecimento jurídico, né? Um pouco de experiência em entender o que são falências, concordatas e tudo. Não parece muito charmoso, não, mas é onde o Pactual está ganhando mais dinheiro. Assim, 60% do resultado do Pactual vem disso.
Não vem. O investment bank também, ele é glamouroso, mas quando você olha o resultado que gera dentro das instituições, ele é baixo. Ele é baixo, mas ele, por outro lado, ele te dá uma expressão muito grande e as empresas vêm procurar você. E dentro da empresa tem um monte de coisa legal para fazer. Então, você pega o próprio Bank of America que está aí, e aí eu conhecendo, pelo menos a vez que eles me falam, 5% do resultado do Bank of America aqui vinha do Investment Bank. Porque o Investment Bank ele é caro também, né? As pessoas são caras e tudo. Por outro lado, você está dentro dos grandes negócios do Brasil, você está dentro e vai ter oportunidade. Então, em um determinado momento, vai ser 30% o resultado do IB nesses lugares. Por isso que, né, mas tem outros lugares que você ganha, que os bancos ganham dinheiro, né, que as instituições ganham dinheiro, e que talvez não tenham o charme do IB, mas que são bem interessantes e são relativamente novas. Para vocês que estão começando, eu acho que o que é importante mesmo é esse negócio da saber usar a inteligência artificial para o bem de vocês. Entendeu? Isso é o que vai alavancar a carreira de vocês, porque tudo vai ser robô lá na frente, entendeu? Esse negócio de dizer que vai ter gente, vai ter advogado, gente, eu acho que não vai ter médico, gente, eu acho que vai ser tudo robô, porque o robô faz melhor, é que nem um assessor, vai falar qual é o melhor investimento, é A ou B. Uma boa, o robô vai te dizer isso melhor, pelo menos usando a teoria que a gente aprende na faculdade, ou nos livros aí, do que a gente deveria estar fazendo, né? Então, vocês têm que se preparar para essa era da robotização que vai acontecer dentro dos mercados. E aí, de novo, vão ter empregos que não vão ter, mas vão ter outros que vão surgir, que vão ser bastante bacanas. Isso a gente trabalha muito na Genial para justamente a gente conseguir, de certa forma, vai ser uma etapa, eu acho que vai pular, né? As pessoas vão... vai ser uma mudança estrutural que você vai ter no mercado de toda forma, que caras relativamente medíocres vão se tornar muito bem pagos. E caras brilhantes que, se não se perceberem desse negócio, não vão ter, o brilhantismo deles não vai ser valorizado lá na frente. Então, se preparem, entendeu? Estudem esse negócio. Tem um monte de curso grátis aí da Google, da OpenAI, assim, é só entrar lá e pegar, mas aprendam e usem isso no favor de vocês, né? Porque a gente fala, você não vai perder o emprego para a inteligência artificial, você vai perder e, de novo, emprego, a tua função, a tua valorização, para caras que sabem usar a inteligência artificial no seu favor. Boa, nosso tempo acabou, acho que foi muito produtivo aí para todo mundo que está aqui nos Summit, o pessoal que está assistindo aí de casa, agradecer ao Rodolfo, à Genial por estarem aqui, por estarem patrocinando o evento, agradecer de novo aí o pessoal que está organizando. Obrigado, Rodolfo. Obrigado a todos.